Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e hoje falando sobre puericultura, cuidados da criança ao longo do desenvolvimento até a adolescência. Você pode participar conosco pelo telefone 3209-0119 ou pelo e-mail saude@tvhorizonte.com.br. Além de acompanhar o nosso programa pela TV, você pode também interagir conosco através do site da TV Horizonte. Lá você seleciona a página do Pense Saúde para saber os temas que serão debatidos e assistir aos programas anteriores. Pode também mandar a sua sugestão de tema para o programa, além de conhecer toda a grade de programação da TV. Então acesse lá, tvhorizonte.com.br. Antes de continuar o debate, eu tenho uma dica para você. E hoje é sobre doação de sangue. Doar sangue é um ato de amor ao próximo e de cidadania, e por isso é importante a conscientização da população. Os bancos de sangue sempre trabalham no limite e nunca têm sangue suficiente para as necessidades diárias. Por isso, muitas vezes, cirurgias eletivas são desmarcadas. Em períodos específicos do ano, como o inverno, há uma queda no número de doadores. É nesses momentos que precisamos nos empenhar para conseguir aumentar o número de doadores. Para doar sangue é preciso ter boa saúde, idade entre 18 e 69 anos, ter acima de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não ter tido hepatite após os 11 anos e não ter morado ou visitado regiões endêmicas para a doença de Chagas. Antes da doação, os doadores são submetidos a um questionário, uma avaliação e exame clínico para finalizar as condições de saúde. Faça parte dessa ação. Para agendar o atendimento e agilizar o processo de doação, entre em contato pelo número Ligue Minas, o número é 155. Mais informações no site da Hemominas, hemominas.mg.gov.br. Participe, doe sangue, doe vida, doe saúde. Pense em saúde sempre. Eu finalizei no bloco anterior falando sobre cólica do bebê e foi exatamente a primeira pergunta que chegou, que foi a da Fátima, lá do Carlos Pratos, o que fazer para aliviar as cólicas dos bebês. E antes eu queria entender primeiro por que elas acontecem, né? Porque praticamente todo bebê tem cólica. O que é a causa? É gás? Por que isso é tão frequente nos bebês? Então, a cólica é importante entender que é um processo de maturação do organismo mesmo, né? Então, aquele bebê está crescendo ali, alimentando, mamando muito, esse leite é digerido, é absorvido, forma gás, o gás distende a alça intestinal, a alça intestinal aumenta o peristaltismo para eliminar aqueles gases. É que é a movimentação, né? Isso, o movimento da alça para eliminar as fezes e os gases distendem a alça. E aí, por aí vem a cólica, que é muito variável. Na maior parte das vezes, é um incômodo do neném nesse processo. Às vezes, elas são mais intensas. E, então, é um processo que dura até, em geral, no máximo 3 meses de vida do bebê. Tem que ter calma, paciência, sabendo que isso acontece. Faz parte do desenvolvimento. Claro que falar é fácil, na prática é mais difícil, né? Então, tem cuidados que a gente pode estar fazendo para a cólica, né? O calor local ajuda bem, a massagem. E também, voltando nisso, é importante tentar manter a calma da mãe, porque naquele ambiente que todo mundo fica mais aflito, acaba passando para o neném também. Então, naquele momento, passar para uma outra pessoa que pode estar ali consolando melhor o neném, ajuda também. Quer falar, doutora Margarida, sobre isso? Onde a gente sabe que onde a gente tem terminação nervosa para dor, tem para pressão e calor. Se você estabelece uma competição, você reduz essa dor. Então, se você aquece e se você estabelece uma compressão, que pode ser delicada, como uma almofada aquecida, hoje tem umas almofadas com sementinhas. Então, você aquece, ou mesmo com uma bolsa térmica, com muito cuidado para o calor não exceder e correr risco de uma queimadura, né? Então, você coloca a criança momentaneamente ali apoiada no seu braço, ela fica em contato com você, fica relaxada, ela está recebendo a pressão e o calor na parte inferior do abdômen e você está fazendo carinho e conversando com ela. Então, de modo geral, no que a mãe ou a pessoa cuidadora está fazendo isso, ela também vai se acalmando, porque ela vai conversando e as duas vão entrando naquele processo. E vai passando. E vai passando. Pode completar, depois a doutora Vânia fala também. E tem algumas observações
Parece que a introdução precoce do leite artificial também agrava esse processo. Né? Uma proteína heteróloga, não é um leite humano. E a gente pede, né, existe uma orientação, até no próprio livro de orientação do Ministério da Saúde, que a proteína do leite de vaca estaria passando pelo leite materno e estaria contribuindo para essas cólicas. Então, assim, seria importante que durante esse período de cólicas maior, a mãe usasse outros alimentos, né? Ah, tá. A proteína do leite da vaca pode passar, então, pelo leite materno. Pelo leite materno. Então, depois a gente volta nesse ponto. Mas vamos lá, doutora Vânia. O que eu acho importante é entender que os gases é uma produção normal. O leite, quando ele é digerido, ele vai produzir gases. E o bebê, a alimentação dele é láctea. É lógico que essa flora intestinal do bebê que mama no peito é uma flora diferente do bebê que mama o leite de fórmula, né? E ela, com isso, adquire, talvez tenha menos cólica, porque produz menos gás. Mas esse gás é normal. Importante perceber que o neném melhora essa cólica quando ele vai se aproximando do 3º mês. E aí, quando ele sai de dentro dele e percebe o mundo. Então, enquanto ele está percebendo o mundo interno, isso incomoda. Quando ele percebe o mundo externo, deixa de incomodar. Então, ajuda muito você distrair o neném. Dizer, aquele neném com um mês e meio, que já fica atento, já percebe, fixa o olhar, acompanha. Às vezes, colocar os brinquedos, às vezes, dar uma sucção não nutritiva, que a gente chama, que é a sucção não de leite, mas uma sucção de colocar a mãozinha do bebê para sugar na boca, o seu dedo na boca do neném, para que ele relaxe naquele momento em que ele está sentindo que o intestino dele está movimentado. E saber que eu concordo, essa coisa da tranquilidade é uma verdade, né? Quanto mais tranquila é a mãe, mais tranquilo é o bebê, menos incomodado. E o inverso também, né? Se a mãe está nervosa e o bebê já está nervoso, vira um ciclo vicioso ali, né? Eu falei que eu ia voltar nesse tema, doutora Margarida, pelo seguinte, a gente até já fez programa sobre isso, mas ainda existe uma grande confusão entre proteína do leite e lactose, que é o açúcar do leite. E quando a gente fala em dor, quando você falou aqui que pode passar para o leite da mãe, seria a proteína do leite, que poderia gerar um processo alérgico, enfim. E com relação à lactose, porque as mães morrem de medo. Ah, meu bebê está com muito gás porque ele tem intolerância à lactose. Então, eu que não posso tomar o leite porque é por causa disso, é por causa do leite de vaca. E aí? Isso é mito, isso é fato, isso é crendice? Eu gostaria que vocês nos explicassem. A lactose é o açúcar do leite. E todo leite tem lactose, inclusive o materno. Então, a natureza é sábia, ela manda um bebê com muita enzima para digerir essa lactose. Então, esse bebê, ele nasce normalmente tolerando aquele leite que é o da própria mãe. Então, essa produção, é muito comum ter intolerância à lactose com o crescimento, porque a gente deixa de ser lactente, que é aquele que mama, para não precisar mais do leite. Então, há uma diminuição natural da enzima que digere o leite a partir de 2, 3 anos de idade, onde naturalmente a gente diminui a oferta de leite do bebê. Nessa fase, dificilmente isso acontece. Só completando, existe sim um quadro de intolerância à lactose, que é um quadro genético que é muito raro. É muito raro. Então, e existe um quadro que é mais comum, que é a intolerância secundária à lactose. Secundária porque vem depois no quadro diarreico. Então, quando a criança às vezes tem um quadro infeccioso, uma diarreia aguda mais prolongada, de mais difícil recuperação, então as células do intestino, elas são lesadas e a lactase, que é a enzima que fica ali, ela é perdida. Então, a criança tem dificuldade de digerir a lactose, que é um quadro temporário, que dura 2, 3 semanas até a recuperação da criança. Ok. E aí, nesse caso, doutora Margarida, voltando ao que você tinha comentado, o fato da mãe tomar o leite de vaca interfere na lactose do leite dela ou para o bebê? Não. São duas situações diferentes. Uma coisa é a intolerância à lactose, que já foi explicado aqui, e o outro é a alergia ao leite de vaca, que as pessoas confundem. Nesse caso, nem seria alergia ao leite de vaca, não. É realmente uma dificuldade inicial de digerir. Né? Por isso,
Senão, assim, é por isso que a mãe tem esse leite. A gente sabe que o leite humano é espécie específico. O que, que ele é? Ele é daquela mãe para aquele bebê. Então, uma mãe que tem um bebê prematuro de 32 semanas, ela tem um leite diferente do que a mãe que está amamentando um bebê de 9 meses, que foi um bebê a termo. Ah, que sensacional. Entendeu? Então, a especificidade é tão grande, o cuidado da natureza é tão grande, que por isso é que, dentro da medida do possível, né, deveria ser o leite materno até o 6º mês de idade, quando então seriam introduzidos os alimentos de desmame, né, que completariam essa alimentação da criança. E a mãe que está amamentando precisa... vai ter que deixar para o próximo bloco. Mas a mãe que está amamentando, ela precisa de algum suplemento ou de alguma vitamina específica nesse período? Nós vamos ter que responder depois, no próximo bloco. Hoje estamos falando sobre puericultura, que é exatamente o cuidado com o bebê, com a criança e com o pré-adolescente até a adolescência. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. E se você ainda não mandou sua pergunta, dá tempo, é só ligar 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo, voltamos daqui a pouco.